Olá, queridos! Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Thalita Mendonça e eu tô aqui para contar um pouco da minha história para você. No início da minha história, né, de vida cristã e também do meu ministério, do chamado de Deus na minha vida, como que eu cheguei aqui, né, no meu ministério profético, onde eu falo de libertação, cura, batalha espiritual. Então, eu quero que você seja muito edificado com essa palavra. Através do meu testemunho, o Senhor possa também te orientar naquilo que você está precisando, né? Eu creio que nada é em vão, a nossa vinda aqui na terra não é em vão. E para começar, eu já quero deixar aqui um versículo para você, que esse versículo é algo assim que fala profundamente no meu coração. Quando eu entendi ele, quando eu entendi o meu chamado, eu entendi esse versículo aqui que está em Jeremias. Eu já quero profetizar também na sua vida através desse versículo, que está no primeiro capítulo de Jeremias, e eu vou ler para você, tá? A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia. E antes de você nascer, eu consagrei e constituí profetas às nações. O que eu já quero começar a dizer aqui para você, que isso falou uma verdade no meu coração. Primeiro, você não é obra do acaso. Você não veio a esse mundo porque aconteceu um acidente com os meus pais e eu vim e nasci. Não. Todos nós que estamos aqui temos um propósito, temos um chamado da parte de Deus. Na jornada da tua caminhada, você vai descobrindo isso. Então, Jeremias aqui é enfatizado por Deus que ele já conhecia ele no ventre da mãe. Então, Deus te conhece desde o momento que você foi gerado, porque você vem de um lugar chamado eternidade. Então, a eternidade é um lugar onde eu e você viemos. Isso tem que ser bem claro para você. Agora, quando a gente chega aqui, a gente tem um caminho, tem um trajeto agora a seguir. E nessa caminhada a gente vai descobrindo o Senhor. A gente vai se conhecendo, a gente vai conhecendo Deus. E no meio dessa caminhada você descobre o seu propósito. Eu nasci num lar cristão. Quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos, né? Eles eram da Assembleia de Deus, do campo de São Cristóvão, aqui no Rio de Janeiro. Meu pai já era presbítero quando eu nasci, minha mãe diaconisa. E eles trabalhavam na igreja, como todos nós, né? Ativos. E aí a gente foi crescendo nesse ambiente, né? Eu e meus irmãos. Fomos crescendo nesse ambiente de adoração, de louvor, participação. Era muito participativa nos trabalhos, né? Desde criança, ali fazendo peça na igreja. Então, sempre fui muito ativa. E ao passar do tempo, né? Quando eu estava com meus 13 anos de idade, como a gente é do movimento, né, pentecostal, né, da Assembleia de Deus, então a gente estava no culto ali muito fervoroso na casa de uma irmã, e eu ali me conectei com o céu, e naquele momento eu recebi o que nós chamamos de batismo com o Espírito Santo. Eu fiquei tão avivada naquele culto, eu fiquei tão alegre, falei em línguas, né? Como a gente vê lá em 1 Coríntios 12, o dom do Espírito Santo. E ali eu comecei a falar em línguas, tinha gente interpretando, tinha muito movimento naquele dia. E foi algo que com os 13 anos de idade eu fui avivada no Espírito. E passou-se, continuei na minha juventude, né, servindo ao Senhor, sempre muito ativa na igreja. Aos 20 anos de idade, eu me casei. Casei com meu esposo, né, nós nos conhecemos, praticamente já nos conhecíamos há algum tempo. Só que eu sempre vim numa caminhada cristã de oração, de círculo de oração, né, de vigília e monte. E a gente sabe como é que é o movimento pentecostal, né? Sempre fui muito ali envolvida. Uma coisa saudável, sadia, né? A gente foi criado nesse ambiente ali de maravilha. Eu tenho muitas memórias boas de tempos que a gente frequentava as vigílias, né? Aqui no Rio de Janeiro. Lembro que tinha uma vigília que era de Bento Ribeiro. A gente ia nessa vigília quando a gente era mais jovem, eu com meus irmãos. E era coisa assim do céu, saía junto com a juventude. Hoje nós vamos na congregação tal, e aí aquele jovem tudo junto, né? Então foi um tempo assim precioso. E eu sempre ali, muito temente a Deus, muito obediente à sua palavra, dentro daquilo que eu entendia, né? Buscando assim fazer a vontade do Senhor. Então, aos 20 anos de idade, eu me caso com meu esposo. E meu esposo, ele já não era cristão. Ele estava iniciando a sua fé, né? Ele nos conhecia, porque era uma pessoa conhecida da nossa família, e ele veio para Jesus aos 17 anos, mas ele estava ali no começo da sua caminhada cristã. Então, quando a gente se casa, casei na igreja, ali tudo direitinho, convidado, bolo, aquela coisa toda, maravilha. Eu com 20 anos, ele com 22 anos. E logo
a gente se envolve na igreja, né, como casado, continuamos ali, meu esposo sedento, aprendendo, fez um curso de teologia para poder se aperfeiçoar, sempre sedento no conhecimento, na busca. Então ele estava ali junto comigo no propósito. Começamos nossas atividades, jovem, né, ali na presença do Senhor. E aí servimos no departamento dos jovens, servimos no departamento da EBD, né, era do campo de São Cristóvão. Quando a minha primeira filha nasceu, nós passamos para um outro campo, que é o campo de Madureira. E aí fomos servir em Campo Grande, né? Na nossa região aqui do Rio de Janeiro, na Assembleia de Deus de Campo Grande. Na ocasião era o nosso saudoso bispo, né? Daniel Fonseca Malafaia. E servimos, fomos para uma congregação desse campo. E ali começamos a servir ao Senhor. E, gente, a gente se envolvia nas peças de Natal, porque a gente era muito ativa, a gente amava, né? Estar em comunhão, comunidade. E logo fomos separados para ser obreiros, né? Meu esposo foi separado para ser diácono, depois presbítero, depois foi evangelista, e eu fui diaconisa. E a gente sempre atuante na obra do Senhor. E eu sempre amando a área da oração, da intercessão e do ensino, junto com meu esposo. E aí, quando estávamos há algum tempo já nessa igreja, o bispo, né, o pastor presidente do campo, nos chamou. Teve uma boa notícia, né? Teve um bom testemunho da gente e nos chamou para poder dirigir uma congregação do campo. E eu e meu esposo, prontamente, né, estávamos ali, gostávamos de se envolver. A gente aceitou, a gente falou assim, amém, estamos aqui para fazer a obra de Deus. Né? A gente conversando com ele e tomamos posse daquela obra. Quando entramos lá por volta do ano de 2015, né, para 2016, que foi quando nós fomos inseridos nessa congregação, agora o desafio começou no meu ministério. Até então, eu fazia todas essas coisas que eu falei para vocês, mas eu não tinha assim ainda uma convicção daquela chamada genuína que você entende ali o que de fato você foi chamado. E aí eu comecei a entender, porque não existe coincidência, né, nos caminhos. Por isso que eu te falo, você veio a esse mundo e Deus vai começando a te levar para os lugares, né, para você entender, você chegar no teu propósito principal. E aí quando eu assumo essa igreja, a gente assume, meu esposo e eu assumimos, né, como os pastores locais, né, dirigente agora daquela congregação, ali começa eu entender o meu chamado. Porque uma coisa é você estar auxiliando um pastor, você está como líder de um departamento, né? Mas agora, quando a gente está de frente de uma batalha, de frente de uma igreja, como responsável, você não só assume administrativamente aquela igreja, como você assume uma igreja também no âmbito espiritual, né? Você como líder ali. E quem te acompanha? Quem te acompanha é o Senhor. Né? E aí passou algum tempo nessa entrada dessa igreja, algo aconteceu logo no início que depois eu entendi que foi Deus me mostrando. Eu estava lendo aquela passagem de Moisés, quando Moisés ele foi chamado, né, por Deus. Moisés estava apacentando as ovelhas do seu sogro, né, Jetro. E aí o que aconteceu? Ele vê uma sarça ardendo. Ele viu uma sarça ardendo e aquela sarça não parava de queimar. E ele foi lá ver, chegou perto. Quando ele foi chegando perto, a voz do Senhor apareceu para ele e falou assim, Moisés, cuidado, não pisa nesse lugar, porque esse lugar é santo. Eu estou aqui porque eu quero te chamar para uma missão. Então, quando eu entrei nessa igreja, eu me deparei com essa situação. Passados alguns meses, no pátio da igreja, apareceu um trabalho de macumbaria, feitiçaria que estava ali. Eu vinha chegando com meu esposo e alguns poucos irmãos, e eu olhei aquilo e falei assim, ué, o que é isso? Quem é esse incircunciso para desafiar o exército do Deus vivo? Que história é essa? Ali eu entendi como Moisés foi atraído pela sarça ardente, que Deus estava me chamando para um ministério profético. O Senhor queria me trazer para uma área de libertação, de cura. E aí eu olhei aquilo, eu fui consultar o Senhor, falei assim, Deus, o que está acontecendo aqui? Por que colocaram esse trabalho aqui? Eu fui orar a Deus, fui buscar o Senhor para poder entender, né, o que estava acontecendo. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. Ele falou assim, minha filha, presta atenção. Isso aqui é uma chama, um chamarisco para algo que eu quero te mostrar. Existe um mundo espiritual. E você está entrando numa atmosfera também espiritual na frente dessa igreja. E eu quero te ensinar. Você vai viver batalhas espirituais aí muito grandes. Mas eu quero te preparar para você conduzir esse povo a batalhar. Eu falei, uau.
Nessa localidade que você assumiu, essa igreja não estava tendo, né? Depois eu fiquei sabendo, não estava tendo oração, círculo de oração, né? Algumas poucas irmãs estavam indo lá orar e ir embora. E você entrou, e você assumiu, e você começou com um trabalho de oração, de libertação. E o mundo espiritual dessa localidade começou a se movimentar, impedir as orações desse lugar. Mas eu estou contigo. Então, assim como Deus falou com Moisés, Moisés, eu estou te chamando, porque o povo está clamando a mim, e eu ouvi o clamor do povo. E eu quero te enviar lá, para você ser o libertador. E eu falei, Jesus, e agora? E aí, naquela mesma época, chegou ao meu conhecimento um vídeo que eu nunca tinha visto a pastora Tânia Teresa. A pastora Tânia Teresa, ela tem um ministério de libertação e cura. E naquele ano de 2016, chegou para mim esse vídeo na minha mão. E ali o Senhor começou a arder no meu coração para que eu fosse a esse seminário, para que eu fosse fazer esse seminário. Eu falei, uau, quando eu cheguei nesse seminário, eu comecei a abrir a minha mente fez isso. O entendimento começou a abrir e foi algo assim, um descortinar de Deus para mim. Porque dentro do ministério da Assembleia de Deus, a gente não tinha, né, não tem com tanta evidência esse trabalho nesses moldes, né? Pastoreamento inteligente na libertação. E não tem. E aí o Senhor me levou para lá para aprender. Pedi autorização ao bispo na época, falei que eu ia para esses lugares e eu precisava da autorização. Ele autorizou e fui. O primeiro seminário que eu fui foi o da pastora Tânia Teresa. E ali eu entendi que não só precisava aprender sobre libertação e cura, que libertação e cura era para crente, porque o ímpio ele precisa primeiro de Jesus, de aceitar Jesus, e depois a gente vem para um processo de santificação, que é se libertar de tudo aquilo que ainda está dentro de nós, né? Lembra do povo do Egito? Quando Moisés tira eles de lá, o deserto foi para tratar o Egito que estava dentro deles. Ainda, né? Para poder Deus conduzir eles para uma terra prometida. Então, eu ali entendi, eu falei assim, uau, eu passei por libertação também. Mesmo estando tanto tempo na igreja, eu entendi que eu ainda tinha algumas coisas, algumas reservas no coração. Eu ainda tinha coisas que eu precisava, dores, coisas que eu precisava me perdoar, que eu não me perdoava, coisas que eu não tinha entendido ainda. Então Deus fez um trabalho em mim, primeiro, de dentro para fora. Foi quando eu comecei então a entender sobre isso. E tudo que eu aprendi ali, tudo que eu entendi ali, eu levava para a igreja. Eu levava para o povo, sabe? Eu comecei a trabalhar a igreja, comecei a trabalhar o povo com a libertação e com a cura. E não ficou por aí. Deus ainda agora me conduz a um outro seminário, que é o seminário da EIFOL. E aí o Senhor falou, agora eu vou te levar na Escola de Libertadores, que fica lá na base da Jocum, em Curitiba. O Senhor me levou para lá, conheci o pastor Cote, conheci o ministério, e ali eu aprendi. Ali então me aprofundamos mais ainda, né, no conhecimento. Meu esposo foi comigo nessa vez. E a gente começou a entender, as coisas começaram a se encaixar e começaram a fazer sentido na nossa vida cristã. Porque a gente olhava para dentro da igreja e via tanto sofrimento, tanto problema, tantas desordens dentro do meio do povo de Deus. A gente falava assim, não é possível, Senhor, o que está acontecendo? Aí as coisas começaram a ficar claras para nós. Porque existiam legalidades espirituais. O mundo espiritual é legal. Ele é regido por leis. E eu vou contar mais sobre isso aqui no meu canal. Por isso que eu tô vindo aqui para poder contar para vocês um pouco da minha história, falar para vocês como que começou o ministério da irmã Thalita Mendonça, né? Então eu vim com meu esposo então, nesse período, enquanto nessa primeira igreja nós estávamos, começávamos a fazer vários trabalhos de libertação, de cura lá. Assim que eu aprendi, eu trazia para a igreja. Meu esposo foi consagrado a pastor e ali continuamos por 7 anos nessa congregação. Fizemos um trabalho maravilhoso, onde Deus restaurou muitas pessoas, aquelas que quiseram receber a transformação, foram edificadas pela palavra. Quando chegou o próximo do ano de 2019, o Espírito Santo começou a falar no nosso coração que ele ia nos tirar daquele lugar. E que a gente não ia ficar muito tempo, né, nesse local. E eu comecei a pensar, meu Deus, para onde o Senhor vai nos levar? Porque ele estava nos enchendo, transformando a gente de dentro para fora, para preparar ali aquele povo. Aquela foi a primeira igreja que a gente preparou, que a gente firmou, né, tudo aquilo que a gente aprendeu, consolidou tudo aquilo que a gente aprendeu. Foi a primeira igreja. E Deus falou para nós que nós não íamos ficar ali muito tempo, né? E aí eu vou contar para vocês agora a segunda parte do meu testemunho, que foi assim, entender agora esse chamado profético que está lá em Efésios, né, capítulo 4, quando Jesus fala que
quando o apóstolo Paulo fala que ele designou, né? Uns para apóstolos, outros para pastores, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para mestres. E eu comecei a entender o meu ministério no chamado profético. Então, eu vou contar para vocês.